Salve pessoal, estamos aqui para mais uma das nossas Pílulas Vermelhas, programa favorito do GOI brasileiro. Me foi feita uma recomendação de falar sobre um certo tema talvez um pouco amplo, toca certos eventos recentes, mas também podem se conectar com algo um pouco mais abrangente, ao que diz respeito à situação atual do matriarcado ocidental, da ginocracia ocidental. Eu acho que o estopim desse pedido foi essa situação nos Estados Unidos, em que uma mulher, é, com traços faciais bizarros até, né, meio esquisitos, eu até vi umas análises lombrosianas dela, mas a mulher matou, estrangulou com requintes de crueldade os próprios filhos. Não são filhos recém-nascidos. Acho que não eram filhos recém-nascidos, ok? Então, assim, estão falando aí, né, numa depressão pós-parto. Ok, é possível ter uma depressão pós-parto 10 anos depois de parir, né, um bacuri. E aí você mata ele, depressão pós-parto, né? E assim, para além da defesa ridícula, chama a atenção o fato de que, especialmente no TikTok, e o TikTok hoje é a rede social feminina, mais do que o Instagram, penso, né? Penso. É claro que o Instagram ainda tem uma certa predominância feminina, talvez, né? O foco em fotos, imagens, tem algo de mais feminino, porém, a gente vê mais mulheres, não apenas a questão de uso, mas se engajando emocionalmente, intelectualmente, com conteúdo de Instagram. O que eu acho péssimo, tá? Porque, com conteúdo de TikTok, perdão. Que eu acho péssimo, porque o TikTok ele deforma a mente da pessoa, tá? Mais do que outras, todas as redes sociais deformam a sua mente de alguma maneira. O TikTok te deforma mentalmente, intelectualmente, frita seu cérebro muito mais do que qualquer outra rede social. O próprio fato do consumo de conteúdo ser um consumo de vídeos rápidos, às vezes até com voz acelerada, conteúdo acelerado, isso tem um impacto, tá? Neuronal. Tem um impacto ali tem um impacto nos seus mecanismos de recompensa, certo? Então isso aí acaba com a sua capacidade de atenção, né? De atenção sustentada e de longo prazo, isso é um fato. E a própria estrutura, da maneira pela qual o TikTok está construído, me parece tornar o conteúdo que ele apresenta mais sedutor e convincente em alguma medida, né? Por exemplo, o conteúdo às vezes se sucede de maneira tão rápida que às vezes você vai absorvendo informações e conteúdos que depois você não sabe nem de onde veio e fica parecendo que é um tipo de que é um tipo de fruto de uma reflexão autônoma que você teve. E isso eu acho muito mais perigoso do que você saber categoricamente de onde vem cada ideia que você tem. Mas enfim, eu tava falando que no TikTok, vídeos sobre esse caso, assumindo uma postura favorável à mulher em questão, à bruxa em questão, chegavam ali a alcançar centenas de milhares de likes. Leve em consideração o seguinte: por mais que o like no TikTok seja mais ou menos privado, certamente vai ter até uma quantidade de pessoas, especialmente mulheres em relacionamento, que talvez por compartilhar conta com o namorado, marido, ou por uma série de outros motivos, assistiram, concordaram, gostaram do conteúdo, mas não deram like, ok? Então a situação provavelmente é bem pior do que quando eu falar aí centenas de milhares de pessoas dando like. Pense aí, talvez 50% a mais. Eu acho que
um dos vídeos teve ali 200 mil likes, 300 mil likes. Pense aí, 500 mil mulheres, estadunidenses majoritariamente, concordando. Milhões viram esses vídeos, né? São vídeos de pessoas expressando empatia pela mulher, algumas construindo teorias da conspiração que atribuem a responsabilidade pelo assassinato ao marido dessa possuída, dessa endemoniada. Mas, de um modo geral, se proliferaram os vídeos defendendo essa mulher. Defendendo que ela seja perdoada. Explicando, justificando, passando um pano, dizendo, não, nossa, imagine o sofrimento dessa mulher quando percebeu, né, estava fora de si por causa da depressão pós-parto, e aí ela deve ter caído em si em algum momento. Nossa, imagina o sofrimento da mãe. A misoginia ainda não é crime no Brasil, né? Tô certo? Porque dá vontade de falar tantas coisas, né? Não é crime. Não é crime. Como se isso não fosse o bastante, fizeram uma vaquinha para ajudar a abençoada. Chegou ali a 800 mil dólares. Isso, uma semana atrás, é possível que já tenha passado $1 milhão. $1 milhão, pessoal. 5 milhões de reais para uma mulher que matou os próprios filhos. Detalhe, um detalhe específico, importante. Um dos guris viu o holocausto sendo praticado pela mulher, correu, se escondeu, né? Para se proteger, né? É um surto, né? Não estão dizendo que é um surto. Um surto, a pessoa está fora de si. Ela não vai pensar estrategicamente, não vai perseguir alguém, não vai ir tão longe, né? Não, mas a mulher, ela foi atrás do guri, abriu a porta, procurou ele pela casa, encontrou o guri e assassinou ele também. Certo? Foi isso que aconteceu. Antes dela assassinar os guris, ela pesquisou métodos, né, usou a internet, né, para pesquisar maneiras de matar criança. E foi isso que ela fez. E mulheres se reuniram nos Estados Unidos, principalmente, né? Não apenas para apoiá-la, né, no sentido moral, psicológico e tal, mas para dar dinheiro para ela. E reuniram $1 milhão. Dólares. Ok? Dólares. Não sei qual que é a faixa de renda das pessoas que estão ajudando, mas leve em consideração o seguinte. Eu não sei se uma pessoa normal doaria, por exemplo, centenas de dólares ou mais de $1.000 para uma causa, mesmo uma causa que ela apoia, tá? Então vamos colocar uma média de apoio de $100 por pessoa, o que nos leva ao cálculo, né, a conta de que havia ali, no mínimo, 10 mil mulheres suficientemente engajadas a ponto de doar pelo menos $100 para uma assassina dos próprios filhos. O número eu imagino que é bem maior, porque eu consigo imaginar que a maioria das doações, na verdade, tenha sido de $50, talvez. Esse me parece um tipo de dinheiro que você desembolsa na internet para apoiar uma causa, talvez menos até, o que é temível, porque novamente nos leva ali a um número cada vez mais próximo, por exemplo, de 100 mil mulheres. Eu falo mulheres porque, assim, por mais que uma parcela razoável dos homens sejam betas, né, eunucos, serviçais de mulheres, eu tenho certeza se muitos homens betas iriam tão longe a ponto de botarem dinheiro para ajudar uma mulher que matou os próprios filhos. Eu acho que esse é o tipo de situação na qual os machos betas, né, os eunucos, os serviçais das mulheres, eles meio que se omitiriam um pouco em relação a esse apoio, né?
tomo um like, mas vou tomar um pouco de distância em relação a isso. Então, são mulheres, tá? Não satisfeitas com defender que ela estava certa e tornar ela rica, tá? Grupos de mulheres fizeram manifestações por aí, né? Protestos em apoio a ela, né? Apoiando, defendendo e por aí vai. Novamente, fundamentalmente mulheres, tá? Não vi muitos homens feministas participando desse tipo de coisa. Mulheres, principalmente. Ah, a partir disso tudo, a gente pode deduzir uma série de coisas. Eu escrevi um pouco sobre isso. Coisa superficial, tá? Que eu apenas vomitei na internet. Nada que mereça muita atenção. Mas vamos primeiro traçar uma comparação. Eu não vou nem cair na superficialidade de comparar com um caso de assassinato de cachorro, por exemplo. A gente sabe que se ela tivesse matado um cão, né? Um filhote de cachorro, 3 filhotes de cachorro, mulheres estariam querendo crucificá-la ou coisa do tipo, certo? Eu vi um comentário que faz sentido. A moça em questão é feia, tá? Tem um rosto meio quadrado, embrutecido, bem esquisito, que aparece descrito de fato em alguns manuais de análise, né, das feições, como do Walfang, né? Como sendo um tipo de feição da mãe pouco confiável. Então, assim, é uma mulher feia, ok? Uma mulher feia. E aí, de fato, algumas contas estavam comentando se fosse uma mulher bonita que tivesse, por exemplo, tal como já aconteceu em alguns casos recentes, tivesse sido racista, mulheres em massa estariam condenando aí, querendo que ela fosse assassinada, esfolada e por aí vai. Mas, para além dessas contradições que são muito típicas, né, do wokeismo, do feminismo especificamente, se a gente voltasse no tempo e a mesma mulher tivesse feito isso, a maioria das mulheres, voltasse no tempo 20 anos atrás no máximo, tá? A maioria das mulheres estaria condenando-a de uma maneira quase unânime. Eu acho que quase nenhuma mulher estaria tentando passar pano, defender e por aí vai, tá ok? Então, uma série de coisas mudaram. Mudaram a ponto de você ter massas de centenas de milhares de mulheres nos Estados Unidos, né? Vamos pensar em extrapolar isso para outras nações e a gente vai ver que a gente está falando de algo um tanto quanto espantoso. Por que se a gente fala em, sei lá, 500 mil mulheres nos Estados Unidos apoiando essa fulana, vamos levar em consideração o seguinte. Eu acho que a gente poderia deixar de fora as boomers, né, dos Estados Unidos, porque é outra geração, não sei se estariam nessa, né? Então a gente está falando fundamentalmente de mulheres que vão aí da adolescência aos 40 anos de idade, né? Ou seja, pegando toda a geração millennial em diante, talvez aquela finaleira da geração X. Isso não são todos. Vejam que o espaço, portanto, no qual a gente tem que pensar essas 500 mil mulheres acaba sendo um tanto quanto reduzido, certo? O que indica ali um certo percentual significativo de mulheres dispostas a concordar com esse tipo de coisa. E veja, não foram todas as mulheres nessa faixa etária que viram esses vídeos, tá? O que significa que entre as que não viram, talvez também haja muitas que concordam com esse conteúdo, né? De defesa da mulher que matou os filhos, de apoio a ela, de passação de pano. Estava com depressão pós-parto, sua filha da puta, cretina, vadia, vagabunda, escória, que deveria ter todos os seus direitos suprimidos, tá? Depressão pós-parto existe por alguns meses após o parto.
Não pela vida inteira. A ponto de você daqui a 5 anos já surtei! Taquei fogo na casa, envenenei o marido e esquartejei a criança. Surtei! Surtei. Não me prendam! Sou inimputável. Eu sei que mulheres contemporâneas em geral se apresentam perante a sociedade, volta e meia, tentando nos convencer praticamente de que elas são inimputáveis. Mas vamos ser então consistentes. Que as mulheres sejam consideradas inimputáveis e que a gente tome delas o direito de votar, já que fomos nós, homens, que demos às mulheres o direito de votar. Certo? Não foi conquistado. Conquistou como? Na força? Que elas não têm? Não. Foi dado. Os direitos políticos femininos, por exemplo, foram dados, concedidos, entregues de mão beijada. E aí agora querem vir com um discurso de inimputabilidade, minoria protegida, oprimida, fraca, etc, etc. Não pode responder pelos próprios atos, né? Ah, se matou o namorado ou o marido, tem um motivo. Matou a criança, não pode prender, porque, né, tava com depressão. Beleza, eu concordo. Eu concordo que tudo no mundo seja responsabilidade do homem, desde que, em correspondência a isso, se possa suprimir, especialmente os direitos políticos das mulheres. E aí a gente passa, por exemplo, depois que a gente faz, a gente passa, por exemplo, toda a pena, né, de crime praticado pela mulher, a gente diminui pela metade, né, porque a mulher é incapaz, inimputável, e por aí vai, eu concordo. Não vai, não pode ficar no presídio, né? Beleza, mas vamos ser consistentes. Não pode mais votar, precisa de autorização do marido para fazer um monte de coisa, ou do pai. Beleza, ótimo, tá? Mas assim, o que acontece é o seguinte, o discurso feminista, ele quer todo tipo de ônus, né? Quer dizer, quer todo tipo de bônus e não quer nenhum ônus daquilo que ela própria defende como bônus, tá? Porque viver em sociedade, numa sociedade civil democrática, ou o que quer que seja, pressupõe que todo mundo que é cidadão é, de um modo geral, mais ou menos igualmente responsável. Certo? Igualmente responsável. Não tem diminuição de responsabilidade, a não ser que você seja permanentemente retardado. Mongoloide. Entendeu? Você não tá nessas condições, né? Retardado, permanentemente mongoloide. Você tem responsabilidade pelos seus atos. Não tem opressão estrutural. Não tem dívida histórica que vai arrancar de você a responsabilidade por aquilo que você faz. Ou pelo menos não deveria haver. Mas aparentemente há uma ampla categoria de pessoas que defende que sim, né? Ah, se uma pessoa, né, de uma minoria racial, de um grupo racial oprimido, cometeu um crime contra um branco, não, calma lá, o que aconteceu, né? A mulher comete crime contra o homem, opa! Não, pessoal, vamos ser consistentes. E eu acho que a gente tem que começar a refletir e debater seriamente sobre uma profunda reforma política do mundo, ok? Uma reforma política que não deixe pedra sobre pedra, tá? Porque me parece inconcebível tolerar esse tipo de situação. E nós não estamos tão longe disso, nós aqui no Brasil, né? A gente pode dizer que os Estados Unidos e o Canadá, como aquilo que nós chamamos de extremo ocidente, né? Primeiros os pais do Ocidente, os primeiros povos a ingressar no Ocidente plenamente, no Ocidente moderno, etc, etc, eles estão numa situação de maior profundidade na decadência,
Mas o Brasil é o país em que você encontra aí, eu não sei se centenas de milhares, mas no mínimo dezenas de milhares de mulheres defendendo a Elise Matsunaga. Você tem aí superprodução televisiva exaltando a Matsunaga e outras aí exaltando a von Richthofen, né? Isso acontece no Brasil diariamente. Mulheres defendendo a Matsunaga por aí. Eu acho que já fizeram mais de uma produção televisiva, né? Porque eu lembro que teve uma anos atrás e eu acho que esses dias aí tava vendo alguma coisa que tinham feito da Matsunaga, ok? Tem gente que sai por aí, encontra a Matsunaga, tira selfie, né? Ou com a von Richthofen. Isso não é normal, pessoal. Assim, vamos lá. Algum homem que tenha cometido algum crime abominável. Acho que aquele. Eu não tanco que eu realmente perco o nome do cara, aquele Lázaro Ramos, né? Ele morreu, né? É. Mas assim, vamos pensar o cara que cometeu um crime abominável. Cara, eu não sei de muitos homens que, sei lá, tirariam uma selfie com o Fernandinho Beiramar. Entende? Eu não acho que tem muitos caras, a não ser bandidos, tá entendendo? Os caras já são ali, né, da vida louca, etc. Mas assim, imagina um homem normal. Um cara, né, o cara é contador no escritório, né? Ou um bancário. Opa, ó, o Beiramar passando no meio da rua. Ô, seu Beiramar, seu Beiramar. Selfie, selfie. Cara, eu não acho que isso aconteceria. Mas mulheres idolizam criminosas vis, escória da sociedade. Normalizam os crimes que elas cometeram. E quando a gente fala especificamente em Radfems, ainda vem com um discurso tipo mate seu parceiro antes que ele te mate. Ou qualquer poste do tipo, eu já vi isso por aí. É por isso que aí uma das conclusões que a gente tem que tirar. Não existe equivalência entre discurso red pill e discurso feminista contemporâneo, tá? Eu sei que tem muita gente de boa vontade, moças inclusive, né, decentes. Felizmente, as pessoas do sexo feminino com as quais eu lido, seja na minha organização, nas adjacências, né, da minha organização, namoradas dos camaradas, familiares e por aí vai, todas são pessoas decentes. Nenhuma é feminista, tá? Contatos virtuais também, a maioria não é feminista. E todas elas fazem um esforço para tentar apelar à razão e à sensatez, e à moderação e ao meio termo e tal. De que os sexos, né, eles têm que se encontrar no meio e abrir mão desses extremismos e radicalismos. Assim, numa perspectiva principiológica, esse é um discurso com o qual eu concordo e do qual eu sou adepto. Porém, no plano prático da realidade visível, objetiva, não existe essa equivalência entre feminismo e red pill. Não são duas faces da mesma moeda. O red pill não é o feminismo dos homens. Porque, cara, eu nunca vi homem que se diz red pill falando em abortar menina, cara. Eu nunca vi. Juro pra vocês que eu nunca vi. Tá? Nunca vi. Eu nunca vi o tipo de discurso que é feito por feministas em relação a homens ser feito por red pills em relação a mulheres. Red pill vai dizer que a mulher é tudo vadia. Mulher é hipergâmica. Feminista fala em abortar menino, né? E assassinar namorado. Eu não acho que existe equivalência. Sinto muito. Certo? E gráficos, né? Que vocês acham por aí mostram que, de uma perspectiva ideológica, os homens, né, os homens jovens especialmente, se tornaram um pouco mais de direita nos últimos 20 anos, por exemplo. 5 passos, 5 pontos a mais para a direita, se tornaram um pouquinho mais conservadores, enquanto as mulheres se tornaram radicalmente
avassaladoramente mais esquerdistas. 30 passos para o lado esquerdo. Homens, uns 5 passos para o lado direito. Mulheres, uns 30 passos para o lado esquerdo. Não é normal. Isso mostra, de novo, que não existe essa equivalência entre o que tem sido essa postura de uma retomada de um certo conservadorismo patriarcal, um pouco misógino, com isso que a gente tem visto do feminismo contemporâneo. É algo completamente desequilibrado. Não tem simetria, não tem equivalência, não são duas faces da mesma moeda. E se não são duas faces da mesma moeda e não tem equivalência, a solução não é um caminho do meio. Porque o caminho do meio, nesse contexto no qual os homens estão 5 passos para lá e as mulheres 30 passos para lá, é uma radicalização esquerdista e progressista dos homens. Porque o caminho do meio, literal, está completamente do lado de lá. Porque as mulheres se desviaram muito mais do que os homens, né, numa direção ideológica equivocada, por assim dizer. Certo? Então, é o que eu digo, pessoal. Enquanto se pode dizer, né? Enquanto se pode dizer, eu acho que deve haver sim uma reflexão profunda sobre todas as concessões que foram feitas, tá? Ao longo dos últimos 150 anos, 200 anos, e é importante que haja uma revisão disso. Em primeiro lugar, eu não acho que uma retomada numa mentalidade vitoriana é a solução, porque aquilo ali não é natural. O patriarcado indo-europeu, por exemplo, não é aquilo, tá? Mas, de uma perspectiva de um Estado que pretende ser funcional, já ficou muito claro que, por exemplo, em países que tenham problema de imigração em massa, as mulheres vão continuar votando por mais imigração em massa. Países que têm problema com parasitismo social, inclusive com parasitismo criminal, as mulheres vão continuar votando a favor disso, tá? E bem, estão aí apoiando e dando dinheiro e exaltando e transformando em heroína uma assassina de bebês, ok? A gente sempre tem falado, né, que ao contrário do que se diz por aí, a sociedade patriarcal, não existe sociedade patriarcal, a gente vive numa ginocracia, né? A gente vive sob o matriarcado. O mundo moderno, ele é matriarcal em essência, e o fato de nós termos chegado aqui, né, nessa defesa e exaltação do assassinato de crianças pelas próprias mães, é um ciclo que se fecha. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Né? E aí eu chamo a atenção, inclusive, para o fato de que a governadora de Massachusetts, né, nos Estados Unidos, a governadora do Partido Democrata, o sobrenome dela é Haley, eu esqueci o primeiro nome, ela assinou uma lei que autoriza o late term abortion, né? O aborto tardio. Pessoal, o debate sobre aborto, ele envolve dois eixos. Um eixo é o das causas autorizativas do aborto. Se você só pode abortar quando tem risco para a mãe, se além de quando tem risco para a mãe, quando é caso de estupro, se você pode abortar por causa socioeconômica, se você pode abortar a qualquer momento, livremente, né, sem causa específica, por aí vai. Esse é um eixo do debate. O outro eixo do debate é até quando você pode abortar, tá? Pessoal, olha só. Esse segundo eixo, ele não costuma ser muito debatido. A França e os países escandinavos, que são infernos progressistas, só autorizam aborto, né? Vamos separar. Os infernos progressistas da Escandinávia, esgotos, né, de social-democracia, autorizam aborto apenas até a 12ª semana, tá? Apenas até a 12ª semana. A França, se eu não me engano, é até a 16ª, talvez, ou 20ª, ok?
pessoal fala muito da União Soviética, mas no auge do abortismo soviético, existia um limite ali de 22 semanas, que é mais ou menos 5 meses, certo? Os Estados Unidos estão liberando em vários estados a possibilidade de você abortar o seu bebê no 9º mês de gestação, ou seja, eliminando o limite. Eliminando o limite. É o único lugar do mundo em que isso está sendo feito, tirando o Brasil, em que e o Canadá também, né? Em que em alguns casos, especialmente de menores de idade grávidas, se fez um escândalo porque os hospitais não queriam fazer o aborto numa gravidez de já 6, 7, 8 meses, 9 meses, ok? Nenhum lugar no mundo faz esse aborto, exceto alguns estados dos Estados Unidos. Pode pegar o país mais progressista. A China não faz isso. Né? A China tem uma política um tanto quanto liberal em relação ao aborto. A China não tolera isso, não faz isso. A União Soviética, no auge do abortismo, não fazia isso. França não permite isso. Suécia não permite isso. Alemanha não permite isso. Nenhum país do mundo, por pior que você pense que ele seja no wokeismo, autoriza isso. Estados Unidos, se eu não me engano, são 10 estados que permitem você abortar um bebê no 9º mês de gestação. E esse debate está correndo no Brasil. E o STF defendendo que você possa abortar a qualquer momento. Tá? STF defendendo que você possa abortar a qualquer momento. Isso é exclusivo dos Estados Unidos. Quando a governadora em questão autorizou, né, assinou a lei e tal, permitindo isso, estava cercada ali por arpias, né, por bruxas de Salem. Todas elas, aliás, Salem não era em Massachusetts? Agora que eu pensei nisso. Não lembro, tá? Depois a gente dá uma olhada. Batendo palma e rindo. Aquelas caras, né, de plástica, né, que a pessoa completamente esticada não consegue nem ter expressões faciais normais e tal. Todas elas, tipo, parecendo umas entidades cadavéricas, certo? Essas Karens suburbanas dos Estados Unidos, de alta sociedade, classe média alta, todas elas parecem cadavéricas. Elas são estranhas, tá? Tem até uns filmes de terror que jogam um pouco com esse tipo de coisa. Mas enfim, isso aconteceu agora. E aí agora, mesma época, a gente tem isso. E eu vi hoje alguém compartilhando um vídeo. Tem vídeo de mulheres torturando bebês, né? Tipo, jogando água fria neles pra incomodá-los, pra fazer eles chorarem. Uma outra grávida de 7, 8 meses falando que já estava com o aborto marcado e chorando e querendo piedade. Pessoal, eu novamente, eu sinto muito pelas moças decentes e normais e educadas e sensatas, centradas, etc. Eu acho que quase só tem macho assistindo isso aqui, mas eu imagino que algumas mulheres assistem, né, a Pílula Vermelha, e certamente as mulheres que assistem a Pílula Vermelha são do mais alto nível, da mais alta qualidade, ok? Eu sinto muito por vocês, mas a realidade feminina hoje é péssima. E os homens têm razão em começarem a querer dar um chega nisso, um ponto final nisso, ok? Mas, novamente, eu falei num ciclo que se fecha. Agora eu tenho pouco tempo para falar, tá? Eu falei num ciclo que se fecha. E aí a gente passa pro domínio simbólico, pro domínio religioso e ritual. Vocês sabem, né? Quando a gente fala na Grande Mãe, na Cibele, né? Logos de Cibele, a Grande Mãe, a Deusa Mãe, etc, etc. É uma deusa da terra, uma deusa da fertilidade, dos ciclos da vida, em que nela começa e termina a vida. Você nasce da terra e você volta à terra. As culturas tumulares, né? As culturas de inumação, de enterro, são culturas com elementos matriarcais, tá? Às vezes a cultura pode ser patriarcal, mas você tem ali alguns elementos ritualísticos que são matriarcais. O enterro na terra, ele é matriarcal, porque é essa ideia de que você saiu da mãe, do útero da mãe, que é a terra,
e você retorna à escuridão, sob a terra é pura escuridão, à escuridão do útero materno, ok? Isso me recorda, inclusive, um discurso de certas mães, no sentido de que você saiu do meu ventre, eu te pari, portanto, eu mando em você, etc, etc. Essa lógica do você saiu de mim, mas a lógica do você saiu de mim, portanto, ela culmina no eu te dei a vida e a sua vida eu posso tomar, ok? Tem uma lógica cíclica, matriarcal, sibelina nesse tipo de discurso, que é um discurso muito comum. Porque em Roma, por exemplo, sociedade maximamente patriarcal, a vida de todos os membros da família pertence ao homem, sempre ao homem. Né? Ao pater familias, ao patriarca. O patriarca define quem vive e quem morre. O patriarca perdoa e condena. Certo? A vida de todos pertence ao pai. É assim na sociedade patriarcal. No matriarcado, a vida de todos pertence à mãe, porque todos saíram, todos e tudo, saiu do ventre, do útero, da mãe e da deusa mãe, da terra, num sentido mais amplo. Certo? Então, isso é algo que me chama a atenção. E conforme a gente se aprofunda no estudo dos cultos matriarcais, dos cultos a deusa mãe, a gente vai descobrindo algumas coisas que, mesmo nós que somos pessoas um pouco experimentadas, né, nessa cruzada eterna contra o Logos de Cibele, às vezes a gente vai descobrindo coisas que a gente não sabia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo importante, até acho que meio que um tópico principal que fecha aqui o nosso discurso de hoje. A gente fala muito sobre Cartago e sobre o infanticídio em Cartago. Infanticídio, pessoal, que era um elemento sempre mencionado pelos romanos, tanto antes, durante as Guerras Púnicas e também depois das Guerras Púnicas. A gente sempre fala muito sobre isso, né? Moloque e tal, etc. Mas Moloque, na verdade, é um termo dado na Bíblia hebreia a determinadas entidades ligadas ao infanticídio. Não havia literalmente nenhum culto a Moloque em Cartago. O culto, os deuses principais em Cartago eram Tanit e Baal Amon, tá? Um casal divino. Tanit, chamado em outros lugares, né, do mundo mediterrâneo oriental, chamada como, por exemplo, Astarte. Tanit era uma deusa da fertilidade, uma deusa do ciclo da vida, né, da terra, era uma grande mãe. Baal Amon era ali uma divindade consorte, certo? Também vinculada à fertilidade e a esses ciclos da vegetação. Tinha outros atributos também. Às vezes era associado, por exemplo, à chuva, né, que fertiliza o solo, portanto, a certos atributos como o raio. E, enfim, tinha alguns outros atributos, mas era fundamentalmente o consorte divino. Mas algo que acho que eu nunca comentei, de fato não era algo que eu, em relação ao que eu havia prestado atenção, é que, especialmente, acho que 2 séculos antes do início da Primeira Guerra Púnica, no caso, Cartago havia se tornado um matriarcado. No seguinte sentido, nas estelas votivas, né, ou seja, nos monumentos nos monumentos ritualísticos, né, nos monumentos cultuais e nas ferramentas cultuais, o nome de Tanit sempre aparece antes do nome de Baal Amon. O que significa que Tanit, a deusa mãe, tinha preeminência em Cartago. Exatamente a cidade, o império, a sociedade na qual melhor se tem atestado o infanticídio ritualístico.
Algumas evidências arqueológicas falam sobre não apenas recém-nascidos e crianças em geral, mas fetos, fetos bem desenvolvidos, né? O que significa que a gente está falando na possibilidade de ter havido o aborto ritualístico em Cartago. Sendo aborto tardio, isso sendo na verdade muito perigoso para a mulher, é possível até que na verdade fossem mulheres grávidas sendo mortas, né? A mando de tanite e o embrião, o feto, o bebê sendo arrancado dela. Existe essa possibilidade, mas também existe a possibilidade propriamente do aborto tardio ritualístico, ok? Eu não sabia que especificamente Cartago era um matriarcado, tá? Mas é a realidade. Isso é algo que eu, lendo, estudando, eu descobri recentemente, essa semana. Mas exatamente aquela sociedade na qual você tinha o infanticídio como melhor atestado, temos exatamente a predominância de uma deusa mãe. Quando a gente fala essa deusa mãe, né, no caso em Cartago, esse rito de infanticídio, segundo alguns autores romanos, tipo Diodoro, se eu não me engano, as crianças eram colocadas dentro de uma estátua de bronze e queimadas, ou seja, cozidas lá dentro. Eram cozinhadas dentro de uma estátua de bronze. Bronze aquece pra caramba, tá? Estátua oca, né? Então era como se elas estivessem sendo devoradas. É por isso que há essa associação ocasional entre esse culto de Tanit e Baal-Amon em Cartago a um culto de Saturno, ok? Saturno, Cronos, certo? Pai de Zeus, mas um pai tirânico que devorava os próprios filhos, certo? Quando a gente vai para a Anatólia, por exemplo, e o culto de Cibele, que é um culto em que existe a castração ritual, né? Existem algumas evidências de que a castração ritual dos sacerdotes era já uma tentativa de suavização tardia de cultos ainda mais sangrentos e anteriores, né, à castração ritual no culto de Cibele e Atis, ritos nos quais existia ali o sacrifício humano especificamente, né? Ou seja, ritos nos quais o sacerdote era sacrificado, possivelmente após o hierosgamos, que é o rito de acasalamento. O que eu quero dizer? Existem algumas evidências de que a castração ritual de homens, né, de sacerdotes, no culto de Cibele, deriva de ritos nos quais, na verdade, o homem, o consorte, né, o esposo da sacerdotisa, ele é assassinado, sacrificado após o coito, após o hierosgamos, né? Então, assim, o ciclo se completa no sentido de que a história do triunfo dos povos indo-europeus sobre os homens animais, os povos de lama, né? Os agricultores da Europa, do Oriente Médio e do Norte da África, impondo assim o patriarcado, o domínio do pai, o domínio dos deuses celestiais e olímpicos, ele é novamente. Nós perdemos esse domínio, essa era, e voltamos a cair na escuridão daquelas sociedades e cultos ginocráticos, matriarcais, feministas da antiguidade pré-indo-europeia, né? É claro, como vocês sabem, na minha perspectiva, é necessário uma nova invasão dos bárbaros, ok? É isso aí, pessoal. Essa é a Pílula Vermelha de hoje. Até a próxima.